Nesta quarta-feira, o Brasil registrou mais 2.736 mortes e 90.830 contágios da doença do coronavírus de 2019, um novo recorde de casos novos num dia. O país soma agora 11.700.000 casos confirmados e 285.136 óbitos. A média diária de mortes dos últimos 7 dias bateu o 20º recorde em 21 dias. Pela primeira vez, ultrapassou 2.000 mortes num dia, ficou em 2.031, com alta de 49% em 2 semanas. O Brasil teve 28% das mortes e 20% de todos os casos registrados ontem no mundo. A morte está em alta em 20 estados e no Distrito Federal. De todas as unidades da federação, só em Roraima a ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva está abaixo de 80%. Cientistas pedem um confinamento rigoroso nacional de pelo menos 2 semanas para baixar a transmissão e desafogar os hospitais e o sistema de saúde, mas o novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, fala em distanciamento sem propor medidas concretas. No mundo inteiro já são 121.160.000 casos confirmados e 2.680.000 mortes de Covid-19. Mais de 98 milhões de pacientes recuperaram, cerca de 20.400.000 enfrentam casos leves e 89 mil estão em estado grave. Na semana passada, houve um aumento de 10% no número de casos novos, que estava em queda desde 20 de janeiro. Subiu para 3 milhões numa semana, depois de cair a 2,5 milhões na semana iniciada em 15 de fevereiro. Mais de 80% dos casos novos foram registrados na América e na Europa. Nos Estados Unidos, cerca de 40% dos pacientes com sequelas de Covid-19, com a chamada Covid longa, melhoraram depois de tomar vacina. A Universidade de Colômbia está ampliando o estudo para tirar conclusões. Em um americano que teve um caso assintomático, os médicos identificaram a presença de superanticorpos que o tornam imune ao vírus. Os Estados Unidos têm o maior número de casos confirmados, 29.606.000, mas o contágio caiu do pico de 300.000 casos novos em 8 de janeiro para 59.000 nesta quarta-feira. Mais de 538.000 pessoas morreram de Covid nos Estados Unidos. As mortes diárias caíram de um pico de 5.463 em 12 de janeiro para 1.177 na quarta-feira. 8 pessoas foram assassinadas em Atlanta, na Geórgia. 6 eram mulheres de origem asiática. Pode ser mais um crime de ódio contra imigrantes e americanos de origem asiática, que aumentaram nos Estados Unidos com a pandemia vinda da China. O Japão pode suspender o estado de emergência imposto a Tóquio e outras regiões desde o ano novo, mas o primeiro-ministro Yoshihide Suga deve manter restrições como o fechamento de bares e restaurantes às 9 da noite. Até agora, o Japão teve cerca de 450.000 casos confirmados e 8.678 mortes. Nunca adotou um confinamento rigoroso. O fim do estado de emergência é parte da preparação para a Olimpíada de Tóquio, que deve começar em 23 de julho. O governo japonês ainda não decidiu se haverá torcida nos estádios, ginásios e locais de prova. O maior negacionista do mundo, o presidente da Tanzânia, John Magufuli, morreu. Oficialmente, a causa da morte é doença do coração. Magufuli subestimou a Covid-19, ironizou o uso de máscaras, se negou a tomar vacina, participava de eventos com muita gente sem qualquer proteção, recomendava remédios caseiros e a proteção divina para enfrentar a doença e declarava que a Tanzânia estava livre da pandemia. Magufuli não aparecia em público desde 27 de fevereiro. Pode ter sido mais um negacionista a morrer de Covid-19. Mais de 417 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo 113.700.000 nos Estados Unidos, onde 73.700.000 pessoas receberam a primeira dose e 40 milhões, 12% da população, estão imunizados. A China aplicou 66 milhões de doses, a Índia 36 milhões, o Reino Unido 27 milhões e o Brasil mais de 14.600.000. 10.714.000 pessoas tomaram uma dose, 3.916.000
1,85% da população já tomaram o suficiente para estar imunizadas. Com a falta de vacinas, várias cidades, capitais suspenderam a vacinação. Em entrevista a Cristiane Amanpour, da rede de televisão americana CNN, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apelou ao presidente americano Joe Biden para convocar uma reunião de urgência do Grupo dos 20, as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia, para tratar de vacinas e pediu que o excesso de vacinas compradas pelos Estados Unidos e outros países ricos sejam dadas a países de baixa e média rendas. Em troca da vacina chinesa Coronavac e de insumos para fabricar vacinas, o governo Jair Bolsonaro cedeu e vai aceitar a participação da companhia de telecomunicações chinesa Huawei nos leilões para instalação no país da tecnologia de comunicação móvel de quinta geração, o 5G, noticiou o jornal The New York Times. O governo Donald Trump acusava a Huawei de ser um braço de espionagem do regime comunista chinês e pressionou o Brasil a excluir a empresa da concorrência. A vacinação na União Europeia também enfrenta uma escassez de vacinas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou o laboratório AstraZeneca de não cumprir o contrato e pode limitar a exportação de vacinas, especialmente para os Estados Unidos e o Reino Unido, que estão mais adiantados na imunização. O Reino Unido importou 10 milhões de doses recentemente. Mesmo assim, o governo britânico advertiu o Serviço Nacional de Saúde que haverá menos vacinas nas próximas semanas. Quem ainda não tomou a primeira dose deve marcar o dia e hora para o mês de abril. A União Europeia vai criar um certificado digital de vacina para acelerar a recuperação do setor de turismo. Com a alta no contágio, a Polônia vai endurecer as medidas de restrição ao movimento a partir de sábado. Hotéis, centros comerciais, cinemas, teatros, museus, piscinas, academias de ginástica e locais de prática de esportes serão fechados até 9 de abril. A União Europeia, eu já falei que vai criar um certificado de vacina para recuperar o setor de turismo. A Islândia já abriu as fronteiras a quem estiver vacinado e a Disneylândia vai reabrir na Califórnia, nos Estados Unidos. O longo fechamento das escolas pode deixar 70% das crianças brasileiras sem condições de ler e entender textos simples. Alerta o Banco Mundial. Antes da pandemia, metade tinha problemas. As perdas econômicas na América Latina podem chegar a 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, cerca de 10 trilhões de reais. A Conselho da Reserva Federal, a diretoria do Banco Central dos Estados Unidos, manteve a taxa básica de juros da maior economia do mundo inalterada em praticamente zero e prometeu manter assim até 2023. O Fed prevê um crescimento de 6,5% e taxa de desemprego de 4,5% no fim do ano para a economia dos Estados Unidos, em vez dos 4,5% de crescimento e 5% de desemprego da previsão anterior. A inflação deve subir para 2,4%, acima da meta perseguida informalmente pelo Fed de 2% ao ano e cair em 2022. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou pela primeira vez acima de 33 mil pontos, com alta de 0,58%. O barril de petróleo do tipo Brent, do Mar do Norte, caiu para 67 dólares e 59 centavos, depois de chegar a quase 70 dólares na segunda-feira, com a expectativa de recuperação da economia mundial. O crescimento americano deve puxar o crescimento mundial em 1 ponto percentual neste ano. Por causa dos confinamentos, a Alemanha deve crescer 3,1% menos do que os 3,7% previstos anteriormente. Pela primeira vez em quase 6 anos, o Banco Central do Brasil aumentou a taxa básica de juros de 2% para 2,75% ao ano, acima da expectativa do mercado. O objetivo é conter a inflação, que chegou a 5,2% ao ano em fevereiro e poderia chegar a 7% com a liberação do novo auxílio emergencial. A pandemia provocou uma explosão no número de cursos à distância e de aplicativos de educação. As startups, as novas empresas de alta tecnologia, receberam no ano passado investimentos de 12 bilhões e 600 milhões de dólares, 260% a mais do que em 2019. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise,
no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá, dê uma curtida em Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.